Eu costumava ter esse professor no cursinho que dizia para você fazer uma coisa uma vez só e fazer muito bem feito. Eu demorei muito tempo, obviamente, para poder entender o que ele queria dizer, porque na minha cabeça, como o tempo é um fator quase sempre essencial e determinante no seu desempenho acadêmico, não me parece que é muito razoável você dizer para alguém tomar seu tempo para fazer alguma coisa, para estudar. E eu sempre estudei com pressa, eu sempre quis estudar mais rápido, sempre quis fazer mais questões mais rápido, quis fazer a prova mais rápido. E vai fazer agora praticamente 10 anos assim disso. Eu demorei muito para entender o que ele queria dizer, mas foi com muito fracasso atrás de fracasso, atrás de fracasso, atrás de fracasso, e até hoje eu continuo fracassando, eu acho que não tem nenhum problema em dizer isso, que eu consegui começar a entender o que ele queria dizer. Porque a nossa visão quase sempre imatura do estudo é essa de querer fazer tudo mais rápido, de querer fazer com pressa. É um mau costume que a gente tem. Eu não sei se é cultural ou se é da personalidade. Eu acho que é um mix dos dois, tá? Porque nós, como brasileiros, nós temos esse hábito ruim e essa fama até, né? De deixar tudo para a última hora e de querer fazer as coisas com pressa, de improvisar, né, ao invés de fazer as coisas lento e com calma. Né? E aí entra a questão da personalidade. Eu sou uma pessoa naturalmente muito ansiosa, apesar de não parecer, e por conta disso eu tendo a intensificar esse processo de fazer as coisas com mais pressa, fazer mais rápido, querer cobrir mais conteúdo, querer fazer tudo correndo, né, para tirar logo da frente, para vencer logo. E, como eu disse, quase que invariavelmente isso se traduziu em fracasso. E eu vou te dar vários exemplos aqui. No cursinho, não foram poucas as ocasiões em que eu fui fazer uma prova, por exemplo, e aí terminava a prova rápido, porque achava que era isso, você tinha que fazer a prova rápido, porque é um sinal de que você domina o assunto. E quando ia ver, tinha errado um monte de questões, porque tinha feito com pressa, tinha lido com pressa, aí deixei passar um detalhe no enunciado, deixei passar uma alternativa, que era a alternativa correta, não revisei uma questão porque estava com pressa e achava que precisa terminar a prova logo, ou queria sair logo, queria sair da prova logo e voltar para casa e então terminava a prova logo, ao invés de usar cada minuto, o tempo inteiro da prova para fazer a prova. Invariavelmente, aquela prova quase sempre retornava um grande fracasso. Né? A mesma coisa nas provas de verdade nos vestibulares. Foi só rodando, fazendo essas bobagens, que eu comecei a aprender a tomar o meu tempo para fazer cada uma das questões. Mas, se você acha que essa história acaba aí, você se enganou, porque na faculdade de medicina foi a mesma coisa. Ao invés de pegar, né, ao longo da faculdade e parar e estudar cada matéria um pouco, gastar tempo, ler realmente, né, o enunciado, ler realmente o livro, pensar, gastar um tempo, às vezes grifar, às vezes me fazer perguntas, né, ficar estudando. Não, eu queria fazer tudo rápido, eu queria encontrar um jeito mais rápido de estudar, eu vou baixar flashcard da internet, eu vou tentar encontrar um resumo, eu vou tentar dar um jeito assim de contornar para fazer tudo mais rápido, porque aí eu acabo logo, né? É muito naquela lógica assim, aquelas coisas idiotas que a gente lê na internet assim que uma pessoa preguiçosa é muito mais inteligente porque ela encontra jeitos mais rápidos de realizar uma tarefa, que é a grande bobagem, né? É uma das coisas que você lê e você só transforma isso em uma grande justificativa para a sua falta de vergonha na cara, porque você é uma pessoa preguiçosa. Bom, eu fazia isso, e de novo, né, na faculdade de medicina, muitas vezes foi pau atrás de pau, assim, que eu tomava nas provas, porque eu queria dar um jeito de fazer tudo mais rápido. E aí, acabava que tinha que voltar, fazer a prova de novo, né? Nunca peguei exame, né? Mas fiquei muito, muito perto, muitas vezes, de pegar exame. Muito perto, assim. Eu acho que, principalmente nos primeiros anos, cara, eu lembro, assim, de passar em anatomia, mas por um fio, assim, eu acho que a média era 7, eu fiquei com 7,03 ou 7,01, assim. Outras vezes, por exemplo, eu lembro em outras cadeiras que se em um ano tinha 6 provas, a gente costumava ter muitas provas, né? A gente tinha 6, 7 provas. Eu lembro que por esse mau hábito de querer fazer tudo com pressa, fazer tudo rápido,
eu acabava indo muito mal nas primeiras provas e aí tinha que pegar e correr muito atrás nas últimas provas. Então, tipo, se nas primeiras provas eu tinha tirado 5, 6, 7, sei lá, e a nossa média era alta, a nossa média era 7, é 7 ainda, eu acredito. Nas últimas provas eu tinha que tirar 8, 9, 10 consistentemente, né? E aí, por sorte, de alguma maneira eu conseguia fazer isso, mas gastava um puta de um tempo, era um puta de um estresse, era um sofrimento, porque fica aquela pressão de que você precisa performar muito bem para conseguir, assim, se safar, né? E no estudo para residência é a mesma coisa. Você vê que não muda assim de um nível para o outro, né? De um nível acadêmico para o outro. E eu vejo colegas também comentando a mesma história. Quer dizer, quando você tenta correr para cobrir mais conteúdo, para estudar mais rápido, assim, quase sempre isso se traduz em atraso. Porque quando você faz isso, você erra, você não toma seu tempo para aprender, você começa a buscar atalhos. Só que esses atalhos não se traduzem em aprendizado de verdade. Por quê? Vamos dizer que você está fazendo flashcard. Pô, para você fazer flashcard, raramente você pegar um flashcard feito por outra pessoa é bom, tá? Se você for fazer flashcard, por exemplo, o ideal é que você faça. Por quê? Porque aquilo que você escrever, aquilo que você desenhar, tudo aquilo, é que compreende a sua linha de raciocínio. E o que você precisa treinar é a sua linha de raciocínio para chegar naquele conceito, para chegar naquela resposta que você vai dar na prova. Não adianta você só chegar na linha de raciocínio de outra pessoa. Você pode incorporar ela no seu pensamento, né, naquilo que você está estudando. Mas se você só decorar outra coisa, fudeu, vai memorizar. E vocês sabem que só memorizar uma informação aleatória é muito ruim, né? É muito difícil também. E não é uma garantia que você vai conseguir memorizar exatamente o ponto que é cobrado. É muito mais seguro que você consiga entender a linha de raciocínio para cobrir, né, aquilo que o professor pode cobrar numa prova, ou que a banca pode cobrar numa prova, do que você memorar só um conceito pontual. Só que, e aí você faz isso porque você acha que você vai ser esperto, que você vai ganhar tempo, e aí você se fode, você erra a questão, você roda na prova, e aí você tem que voltar, e aí fala, tá, agora eu vou tentar fazer do meu jeito e vou realmente estudar do jeito de verdade. Aí sim você gasta o tempo para pegar, assistir a aula, escrever, desenvolver a sua linha de raciocínio, para aí você entender a matéria, para aí depois você fazer o seu flashcard. Qual que é o saldo completo disso? É que você gastou o dobro de tempo, muitas vezes um tempo precioso, porque se é um ciclo longo, como é o ciclo da residência médica, do vestibular, dos concursos públicos, concurso público ainda pior, porque não é todo ano que tem. Porra, uma coisa que você poderia ter feito em um ano, de repente vai levar um ano a mais. E aí esse é um ano determinante, porque no caso das residências médicas, esse governo que a gente tem, né, sabe, ao qual não sou muito favorável, sinceramente, por causa das políticas que envolvem a medicina, mudou completamente as regras do jogo. Então, se em um ano passado era muito mais fácil você passar, de repente ficou muito mais difícil você passar e progressivamente vai ficando mais difícil. Então, uma coisa que no ano passado você poderia ter resolvido se você só tivesse tido paciência para sentar, estudar e gastar um tempo a mais para estudar aquele conceito, agora nesse ano ficou tudo muito mais difícil, porque exatamente como as minhas provas da Faculdade de Medicina, a pressão para você performar muito bem é muito mais alta, a pressão para você conseguir ter um desempenho muito acima da média é muito mais alta, o custo para você fazer tudo isso é muito mais alto. E aí eu te faço a pergunta, precisava disso? Não. Se você não tivesse pressa e só tivesse gastado o tempo que você precisava gastar em primeiro lugar, você teria passado. Você teria performado muito bem. Mas, como você quer ser esperto, você está com pressa, você quer fazer mais rápido, você quer terminar logo, você economiza tempo, só que não. Porque depois você tem que voltar e fazer de novo. E foi só depois de todos esses anos que caiu a grande ficha daquilo que o meu professor do cursinho falava tanto. Faz uma vez só para fazer bem feito. Aí você não precisa fazer de novo. É uma coisa tão estúpida, tão óbvia, que falando assim parece uma grande bobagem. Eu tenho certeza que para alguns de vocês vai ser exatamente isso. Por quê? Porque para mim foi exatamente isso. 10 anos atrás eu ouvi isso, entrou por um lado e saiu por outro. Por quê? Porque eu era um jovem ignorante, arrogante, como todo jovem, né, que achava que sabia mais que o professor. Né? Então, para alguns de vocês, vocês vão ouvir isso e vão falar assim, tá, foda-se, tipo, você não está no meu lugar, você não entende a minha realidade, você não sabe como eu sou, você não sabe que a minha vida é assim, assim, assado e eu preciso cobrir mais. Tá bom, filho, muito bem. Agora escuta com quem já viveu mais, escuta com quem já se fudeu mais,
né? E que está há 10 anos se fudendo e eu estou te dando essa dica de ouro para você não se fuder, né? Porque você não precisa. Eu quero te poupar desse sofrimento. Faz uma coisa, uma vez só. Faz com calma. Gasta todo o tempo do mundo que você precisar. Sem exagerar, obviamente, mas gasta todo o tempo que você precisar para entender um conceito, para estudar, para se aprofundar naquilo e realmente entender aquilo. Se apropriar daquele conhecimento e depois aplicar na prova. Por quê? Porque se você fizer com pressa, se você quiser fazer as coisas rápido, querer tirar logo da frente, o que vai acontecer é que você vai se fuder. E aí você vai voltar de trem-bala para o cursinho no ano que vem. Você vai voltar de trem-bala para o curso preparatório, você vai voltar de trem-bala para casa, você vai voltar de trem-bala para o lugar que você está. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai passar mais um ano estudando de novo. Aí você vai rodar porque você vai tentar fazer com pressa, e você vai fazer isso de novo, e de novo, e de novo, até você entender que você precisa gastar tempo para fazer uma coisa bem feita. Nisso, nos estudos, em absolutamente tudo na vida. Na prova, principalmente. Porque prova é um evento muito isolado, muito único da sua vida, que tem a chance de mudar completamente a direção de para onde você vai daqui para frente. Não à toa, eu estou tentando juntar tudo o que eu sei sobre provas, sobre estudos, sobre como você memoriza mais rápido, como você tem que se comportar em ambiente de prova, como você se prepara para a prova, em uma aula no dia 13 de abril. Não sei se você está assistindo isso no futuro ou não, mas se você tiver, também vai ter um link para você poder assistir a aula. É uma aula completamente de graça. Eu preparei um material em PDF enorme para que você possa não só acompanhar a aula, mas você possa usar tudo aquilo que eu vou ensinar na aula para mudar o seu jeito de estudar. Você vai ouvir falar isso que eu estou falando agora, entre muitas outras coisas que eu aprendi e estudei de psicologia da educação, psicologia do aprendizado, neurociência, e que eu uso não só nos meus estudos, né, mas eu uso também no meu trabalho, né? Eu uso para poder desempenhar melhor e eu continuo usando isso para continuar estudando, né? Eu quero poder passar tudo isso para você nessa aula no dia 13. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. É a única condição que eu te peço, é você se inscrever, né, e baixar o PDF para que você possa participar. As vagas são limitadas, tá? Espero que esse vídeo te seja útil. Se você gostou, deixa aqui a sua curtida, se inscreve no canal, manda para alguém que precisa ouvir isso, manda para alguém que geralmente faz as coisas com pressa. Me conta aqui a sua história de fracasso também, ou de vitória, não sei, mas tudo isso são histórias da minha experiência, né? Do quanto eu errei e, como sempre, o quanto eu gostaria de poder poupar vocês, né, desse sofrimento e de ter que aprender isso na prática, embora eu realmente saiba que para alguns de vocês isso não vai servir para nada, vocês vão quebrar a cara, mas vocês vão voltar aqui nesse vídeo, vocês vão lembrar de mim depois. Beleza? É isso então, a gente se vê na próxima. Tchau!